Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a mais uma review de Senhor dos Anéis do Poder, sem Anéis do Poder. Sem Anéis do Poder, sem da poder, Amazon sem Prime, Anéis sem poder. Sem Anéis e sem poder. Hoje a gente tá aqui pra falar do, nem me lembro qual é o número do episódio, mas 6. é um novo episódio. 6º episódio. Antes de começar, não esquece de deixar o joinha se você gostar do vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do episódio. Se tiver comentários suficientes, a gente vai fazer um que lê seus comentários, que a gente fez do episódio passado. Quem ainda não conferiu, vai lá e confere. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e aciona o sininho pra receber as nossas notificações. Reviews temos também todo domingo, depois de House of the Dragon. Temos a nossa review do episódio. Muito mais agradáveis. Muito mais agradáveis e divertidas e deleitáveis e noites boas, né? E se você quiser assistir os episódios com a gente, pode se tornar um apoiador no apoia.se/canalsidequest, se tornando um membro aqui do clube de canais, ou um sub lá no twitch.tv/sidequestlive, onde o Misael estará em seguida jogando Zelda Breath of the Wild pra todos vocês. Foi um episódio nem bom nem ruim, mas foi bem melhor do que o episódio passado, graças a Deus. Isso não significa... Não, foi bem melhor. O episódio passado foi insuportável. Apesar de ter coisas boas naquele episódio, foi insuportável. Esse, pelo menos, aconteceram coisas divertidas que nos entreteram. É. Porque toda vez que saiu da batalha ficou um saco. E aquele final foi um... É. O final, eu não foi legal. Vou dizer que o final foi legal. Foi mas bem legal. A série não mereceu um episódio inteiro de batalha. Não, com certeza não. Esse é o maior problema. Não faz sentido. A gente não tem nenhum investimento emocional nisso. Exatamente. A gente não viu o perigo crescente. A gente não conhece direito o vilão, sabe? A gente não sabe quais são as intenções dele. A gente não tem nenhum motivos palpáveis pra odiar ele, além de, ele é ruim. Sabe? Ele tem um exército de orcs, ele é ruim. Não, mas aí que tá. Ele é ruim. Tipo, porque ele é ruim, ok? Mas não sei nada sobre ele. Ele é do mal porque a gente disse que ele é do mal. Porque ele tem cabelo preto, ele é das trevas, ele usa preto, o sangue dele é preto, o cabelo dele é preto. Porque ele matou pessoas, né? Ele é ruim. Né? Ele matou pessoas de verdade. Ok, gente, mas a gente não sabe porcaria nenhuma sobre ele. A parte que eu gostei desse episódio foi que a gente soube um pouquinho. Foi a parte que a gente soube um pouquinho mais sobre ele. Não, e um detalhe, a gente não sabe. A gente, né, enfim, não gosta dele porque ele mata pessoas. Mas a gente não tem também nenhum... Que é o motivo mais idiota. A gente não tem nenhum motivo pra gostar dessas pessoas. Sim, era o que eu ia dizer agora. A gente não tem nenhum investimento emocional em nenhum desses personagens. Muito menos os coadjuvantes, que é um povinho... Então a gente vê NPC eles em batalha, sabe? Tipo... Porque eu acho que pra mim o pior de tudo é os mesmos problemas que a gente reclamou na 8ª temporada de Game of Thrones, na 6ª temporada de Game of Thrones, na 5ª temporada de Game of Thrones, na 7ª temporada de Game of Thrones... Que é assim, não tem... Dentro do fantástico, né? Dentro de uma história fantástica, que é suspensão de descrença, né? Que tu tem que ter um pouquinho de realismo, assim. E o que me incomodou já nesse episódio, antes da gente entrar até na questão de se elas valeram ou não, é que essa batalha não foi completamente irrealística, mesmo de um ponto de vista de fantasia. Porque os exércitos dos orcs são completamente burros. Quando eles têm que fazer alguma coisa, eles se sacrificam à toa, né? O Adar se colocou em situação de perigo lá naquela primeira cena, quando ele foi com todo mundo lá e não deixou ninguém esperando. Ninguém de fora, ficou todo o exército dele tava naquela barragem. Depois aquela situação dos camponeses massacrando os elfos, que eram os próprios amigos no final das contas, que foi um plot twist muito merda. Completamente previsível e completamente muito merda. Como é que eles não notaram isso em nenhum outro momento? Em nenhum outro momento. Eles vindo com tocha, bom, era pra atrair atenção. Porque caiu um soldado Númenóreano e o capacete dele voou imediatamente. Mas não, ele não caiu o capacete de ninguém pra eles verem que eles estavam matando humano naquele momento. E nenhum deles também pediu, pelo amor de Deus, me ajuda, que não me mata, que eu sou teu amigo. Não. E aquela estratégia deles também super elaborada de largar 2 carrinhos de fogo, assim, foi fantástico. Mas enfim, não era isso que a gente tava falando sobre valeu ou não essa batalha, né? É que eu fico pensando assim, a Batalha dos Bastardos. Tá, não foi, tipo... é a batalha melhor construída, porque teve uns momentos muito... Mas a gente teve temporadas pra odiar o Ramsay Bolton, sabe? A gente tinha stakes bem definidas. Nossos protagonistas estavam ali. Porque nós tínhamos a Sansa, nós tínhamos o Rickon, o Jon tava investido na batalha, então a gente conhece e gosta desses personagens, não quer ver nada acontecer com eles, apesar de que aquela altura do campeonato a gente sabia que nada ia acontecer com os personagens principais. Exatamente. Já, sabe? Então não tinha muitas stakes, mas tinham algumas stakes, sabe? Porque vai que eles querem jogar uma bola curva e nessa altura do campeonato matar o Jon Snow. Mas agora tu imagina se a Batalha dos Bastardos tivesse acontecido no 6º episódio da primeira temporada de Game of Thrones. Se bem que Game of Thrones era bem escrito naquela época, a gente ia gostar, talvez. É que o problema de Game of Thrones é que os personagens são muito bons, então a gente ia se impressionar. Game of Thrones não precisou de uma batalha, entende? Game of Thrones
tudo que Game of Thrones precisou fazer na primeira temporada foi uma execução e já transformou a história. A maior Foi uma batalha coisa que teve, pequena. a batalha mais importante que teve nessa temporada foi, na primeira temporada de Game of Thrones, foi aquela que é o Ned e o amigo dele lutando contra os Lannister porque eles estão tentando prender ele, que ele tá brigando com o Jaime, que ele tá brigando com o Eu acho que a maior Jaime. batalha com ele... E o Jaime só quer a perna dele, sabe? Sim, eu acho que a maior batalha dele é contra a Cersei. É Ned versus Cersei ali na Sim, batalha, não na batalha física. Sabe? Na batalha política. E Mas do enfim, poder. esses personagens não nos causam Não nada. são nada. Eu não sei... Eu não sei quem são esses personagens, eu não Também não sei sei. o que move eles, eu não sei se eles são bons ou se eles são ruins. Também não. Sabe? Eu não sei nada sobre a Bronwyn. A não ser que ela trabalhava que ela vende, que ela é curandeira? Ela é curandeira, ela é alguma coisa desse tipo, né? E o filho dela... E ela tem um filho. Ela tem um filho. E ela gosta do elfo. É E isso. ela gosta do Essas elfo, são as o três elfo gosta características dela. E dela. eles finalmente se beijam. Eu não sei nada sobre ela, tipo... Eu não sei se ela é uma pessoa boa ou ruim, eu não sei o que ela fez antes daquilo ali. Também não. Sabe? E daí também tem... Quem é o pai da criança. Isso não importa. O Arandir também, a gente não sabe nada dele. Nada. A gente sabe que ele sabe lutar com flecha, que ele gosta dos humanos, que ele gosta da Bronwyn, principalmente. É por isso que ele gosta dos humanos, provavelmente. Sabe? É isso que a gente sabe dele. O que mais a gente sabe dele? De onde é que ele veio? Quais são as posições dele? Qual O é- que ele acha sobre a Terra-média? Exato, o que ele pensa exatamente? O que passa na cabeça dele? O que faz ele querer ele proteger isso Tem aquela cena além que ele, da Bronwyn? tem aquela cena que ele pega e, tipo, encosta na árvore, assim, tipo, né, vou ter que te cortar e tal. Beleza, ele nunca mais fez isso, ele nunca mostrou que ele se importa com a natureza de alguma forma, nunca mostrou ele curtindo a natureza, Não. nunca mostrou ele gostando dos rios, ele, sabe, tipo, não tem aquela cena e é isso, e acabou. E aí, como é que eu vou me importar com um cara desses, com aquela personagem? Eu me importei mais com a Dar. Eu queria mais que chegasse logo o Adar, porque eu queria saber quem ele era. Porque daí chegou no final a Galadriel uma filha da puta de uma fascista. Que tipo, vocês não merecem viver, vocês são os filhos da puta e vocês têm que tudo morrer. Porque vocês são podre, porque vocês são, sei lá, sabe, tipo... É um pouco... É uma situação meio complicada, assim, porque, tipo, a questão dos orcs é que, realmente, os elfos são elfos corrompidos, eles se tornaram os primeiros orcs e a partir dali eles viraram uma praga. Eles não têm consciência, sabe? Eles não têm uma sociedade, eles são... O problema deles é que eles são dominados... Eles não têm uma mente própria, eles são tipo como se fosse um formigueiro. Os orcs são formigueiros e eles são controlados pela mente do Morgoth ou do Sauron. Eles não têm... Sabe? Tipo, eles não têm... Pensamento próprio, vontade Não próprias. tem vontade própria, eles não amam, eles odeiam, eles não amam, eles não querem, eles não têm nada de bom neles por causa disso. É por isso que Tolkien, as pessoas não gostam muito às vezes, porque ele é muito preto no branco. Uhum. Mas esse é o propósito dessa história. Ele tá contando uma história de bem contra o mal. Então ele precisa desses dois opostos pra fazer a história que ele quer contar. Uhum. Então os personagens humanos e os outros é que tem isso. Aí quando tu faz isso, tu traz pros orcs uma humanidade, tu meio que tá indo contra a moral da história. Tipo, eu acho que é até um pouco interessante, porque o Adar é um personagem interessante. E é o único que eu me importei realmente nesse episódio, por isso que, né, tudo isso. Exatamente. Aí quando chega, aí foi tudo mentira. Primeiro, a taverna é a única construção que eles têm naquela cidade. Primeiro, por que eles voltaram pra aquela vila? Segundo, por que eles botaram as pessoas mais frágeis no lugar onde eles vão atacar primeiro? Pelo mesmo motivo que eles botaram as pessoas mais frágeis na cripta de Winterfell, onde os mortos ressuscitavam. Que foi idiota também. Okay. É assim, não faz sentido. Não faz sentido nada. A batalha não fez nenhum sentido. Pelo lado de entretenimento, eu acho que foi divertida a batalha. Foi, isso sim. Porque ela era muito ruim. Se a gente ignorar tudo, só olhar porque, tipo assim, vamos pegar assim, ó. É que foi bem gravada, teve bons efeitos especiais, teve bons efeitos de fotografia. A fotografia tava muito bonita pra uma coisa que se passa de noite. Mas, cara, aquela luta do Arandir contra aquele orc dava fortão... pra ver claramente os momentos em que eles faziam um corte pra aquilo parecer plano sequência. E nem parecia plano sequência, sinceramente, né? Mas ele lutando com o Gifu foi muito ridículo e aquilo ali foi de tão ruim ficou bom, assim, sabe? Ficou divertido. Ele e a Galadriel também, ficando do lado do cavalinho, assim. Toda vez que alguém fazia alguma coisa pra ela ia pro lado do cavalinho e daí ela tinha que acertar a pessoa de cabeça pra baixo por motivos. Isso aí é culpa do Peter Jackson. Porque ela é foda, Isso assim, é culpa do Peter Jackson. Peter Jackson fez isso com Legolas e agora todo elfo tem que ser assim. Eu sei. Os números...
Ninguém acha ok ele surfando no escudo, sabe? É só, pô, legal, mas foi longe demais. Não, foi longe demais. Mas tudo bem. E tem uma outra questão também, é que assim, era aquele exército assustador dos orcs, era tipo uns 30. É. E aí o exército poderoso dos Númenóreanos eram uns 40. Com cavalo. E eles só chegaram, tipo, matando todo mundo que tava na frente. Eles nem olharam pra ver quem é que tava matando. Não tem stakes. Não parecia uma batalha impossível. Não parecia uma batalha pelo futuro da Terra-média. Não parecia nada. Nos 5 primeiros minutos do episódio, teve 2 discursos. Sabe? Uau, fala, né? O discurso também não são merecidos. De cada lado, sabe? Não merecidos também. E eu me pergunto assim, tipo, novamente assim, os caras nunca tinham visto um orc, teoricamente. Eles são Númenóreanos que nunca saíram de Númenor. Pelo que dá a entender. Sim. Porque eles não vão pra Terra-média. E eles nunca viram um orc e eles já saem matando os caras sem, tipo, nem... Aí eu acho que é ridículo o fato de eles não terem nem sequer aberto o negócio pra ver se era ou não era a droga da espada que eles estavam na mão. Sabe? Teve que deixar pra fazer uma revelação dramática horas depois. Olha, aí tu pega e joga fora. Tipo, você quer... Tu... Literalmente pegou a porra da espada, tava com ela na mão e tu não abriu pra ver se era ela. Que é a coisa mais importante, que tu sabia que ele não podia levar embora. Se tu visse que tinha uma machadinha, é uma machadinha aqui, ó, era isso que vocês queriam? Não era! Tá, eu ia dizer, mas enfim, ninguém viu, né? Não. Então essa cena foi patética, daí obviamente teve... É porque ela tava muito mais... Ela se importava muito mais em saber onde é que tava o Sauron do que qualquer outra coisa, e ela se deixou levar. Ela foi idiota, porque ela é idiota, porque ela não tem nenhum plano, porque ela é movida por vingança. Enquanto isso, ela fica falando pro Halbrand, você não mata sua sede com água do mar. Tipo. Isso eu também achei ridículo, porque daí ela impede ele de matar na última hora possível, porque ela foi sei lá pra onde naquele momento, que ela tava muito rápido com o cavalo. É que ela tá muito rápido com o cavalo, não conseguiu frear o cavalo. Né? Ela tem que fazer o retorno. Tem que fazer o retorno. Fazer o retorno. Putz, tem lá adiante fazer o retorno, né? Lá em Niterói fazer o retorno. E aí, ao mesmo tempo depois ela fez a mesma coisa e o Halbrand apareceu justamente na hora H pra impedir que ela matasse também, então... Nossa, meu Deus do céu, esses roteiristas não têm ideias pra fazer... eles não sabem o que eles estão fazendo, então eles estão fazendo qualquer coisa e tá de qualquer jeito e tá muito, muito foda-se, assim, a história. Daí teve discurso com o Adar, que eu achei legal, né? E tudo, sabe? Tipo, o Isildur indo, levantando pra ver o pôr do sol, porque ele queria ver as terras lá, porque as terras estão chamando ele... Né, a gente vê 2 vezes a Terra chamando ele. E daí a conversa do Elendil com a Galadriel, em que ela pergunta, o que aconteceu com essa mulher? Daí ele faz pra outro tema qualquer. Ela se afogou. Exatamente. É uns roteiros muito perdidos, assim. E daí depois o Isildur, que não deveria ser um guerreiro, né? Porque ele é limpador de estábulos. Sim. Aparece do lado da rainha, a rainha olha pra ele, vá! Caralho, o quê? Ela sabe. Ela sabe que ele tá preocupado com os amigos e que ele quer se provar, porque, né? O que a rainha se importa mais do que um guri idiota lá, filho do irmão do Machiliquenta? Daí, assim, tem umas coisas que são interessantes. O Adar disse que matou o Sauron. Que dividiu ele em 2. Dividiu ele em 2, Ele não diz assim, eu matei o Sauron. Ele diz, eu dividi ele em 2. Aí eu fiquei pensando se de repente não é o Halbrand mesmo, ele, né? Talvez seja. E o estranho talvez seja outra parte do Sauron, né? Que daí ele tem que juntar as 2 partes ali de novo pra poder ser o Sauron novamente. O fato dele ter dito isso, então já deixou umas coisas deixou umas paradas interessantes, assim, que eu acho que vai ser mais desse lado. E o Halbrand realmente tá escondendo um segredo, né? Porque quando ele fala, eu matei uma mulher, matei uma criança, tipo, não foi nada disso. Que o Adar não consegue saber quem ele é. Então, acho que tem algum ponto nisso, provavelmente tem a ver com isso também. Muitas pessoas estavam dizendo que talvez ele seja um bruxo do reino de Angmar, o Nazgûl principal. E tinha teorias que talvez ele seria aquele rei fantasma do... O Adar ou o Halbrand? O Halbrand. Tá. E que ele seria talvez o rei fantasma do Retorno do Rei. Que abandonou todo mundo, não cumpriu a sua promessa e tal, e barará. Tá. É uma teoria interessante também. Mas eu acho que eles não seriam tão inteligentes assim. Mas, enfim, ele tá escondendo um segredinho. Tá, e aí, então temos esse ponto pra, né... comentar aqui nos comentários quem você acha que o Halbrand é agora. Será que ele é parte do Sauron? Será que o outro é parte do Sauron também? Vamos tentar descobrir aí, fazer nossas apostinhas. Teorias, E aí todo mundo aceitou de boas que ele era o rei. Vamos lá, você é o rei festa! prometido! Você é o rei a nós prometido, a Bronwyn. Nossa, que emoção! Nossa, era tudo que nós queríamos desde o primeiro episódio dessa série. A Bronwyn que tava quase morrendo algumas horas atrás e não deve ter recebido uma transfusão de sangue, né? Com certeza não. Mas tava ali de boas aqui, e o Arondil segurando ela no braço em que ela foi machucada. Eu fiquei tipo...
meu Deus, tu é idiota? Sim. Que elfo idiota, Ele é um caralho. idiota, ele é o elfo mais idiota do mundo. E, obviamente não é bem escrito, é mal escrito, porque a gente não sabe bosta nenhuma dele, nem sabe bosta nenhuma dela. Assim como todos os personagens dessa droga dessa série. A gente não sabia bosta nenhuma sobre o Legolas, mas a gente sabia quem ele era. A motivação dele. A gente sabia a gente via pela. Tem um conceito, a gente sempre fala isso nos nossos vídeos, pra quem é mais antigo, pra quem é mais novo, então a gente vai explicar. Chamado do show, don't tell, mostre não fale. Né? Que o objetivo o que é? Tu tem que mostrar as coisas sem tu ficar despejando informação na cabeça das pessoas o tempo todo. E Que é exposition dump. É quando tu mostra, os teus dois personagens ficam andando e daí eles ficam falando, Isso. pra tu entender tudo que tá acontecendo na série, sem eles precisar te mostrar. Caminho e conversa. Sente conversa, caminho e conversa. Sente conversa, caminho e conversa. Tu mostra no enquadramento, tu mostra nas atitudes do personagem, e quando tu vê o Legolas, eles não falam muito sobre quem ele é, mas as atitudes dele, a forma como ele se mexe, a forma como ele conversa com as pessoas, a forma como ele trata as pessoas, tu entende o personagem, tu sabe quem ele é. Vamos ver duas diferenças gritantes. Em Senhor dos Anéis, o Legolas tá sempre olhando pra ver se tem alguma coisa chegando, né? E aí o Aragorn pergunta, Legolas, o que você vê? Eles, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí agora aqui, a Galadriel tá falando com o Isildur e daí ela diz, você já consegue ver a margem? Né? Tipo, há 1 hora mais ou menos. Nossa, essa visão dos elfos é demais, hein? Sim. Sim, é agoniante. Outro ponto, por exemplo, também é quando o Legolas dá a flechada lá em Khazad-dûm. Ele pega e ele simplesmente atira a flecha e tu vê que ela vai lá e pega o cara lá na puta que pariu. Então ele consegue ver de longe. E ele é um Ótimo. bom atirador. E ele é um bom atirador. E aqui não, aqui eles têm que ficar deglutindo tudo, e como eles não sabem como mostrar os personagens, não sabem como fazer outros elfos, eles ficam meio que tipo nessa coisa genérica do Legolas que todo mundo já conhece, que tá familiar, então vamos manter assim e foda-se. Então tem esse grande problema. E aí aquele final escroto da coroação do cara, de todo mundo se dobrando, viva o rei, foda-se. Pelo menos o final acabou numa nota boa, apesar de ser estúpida aquela reviravolta de eles não terem visto que ele tava sem a espada. Que foi, quando apareceu a montanha, eu disse, lá, é a montanha da perdição. Lá no começo do episódio eu falei pra Maria, é a montanha da perdição ali, Seria no muito fundo. mais interessante se eles tivessem notado e tivessem tentando, sabe, chegar a tempo dele não fazer aquilo. Mas eu achei legal a ideia, porque não se sabia o que era. Entendi. Tentando chegar lá pra ver o que ele ia fazer, né? Tentando impedir, ver com quem tava, impedir que ele fizesse isso. Porque daí, tio, onde é que tá o troço? Fulano também sabia disso. Cadê fulano? Isso. Mas não conseguiam impedir. E eles não iam parecer um bando de burro. Exatamente. Porque daí, o plano no final, então, de cavar os túneis era só fazer um túnelzinho, um caminhozinho. Exato. Pra entrar em erupção. Não era pra invadir as vilas sem os outros verem, como a gente imaginou também. E aí ele fez aquela erupção ali, não sei como é que eles sabiam que ia ser. Daí, claro, a erupção mirou justamente na vila, né? Todos os tiros foram mirados ali na vila específico, pra matar todo mundo que tava ali. Claro, porque ali que estão os personagens importantes e a montanha sabe. E a montanha sabe. E a Galadriel, meio que eu não vou correr não, hein? Eu não vou correr, eu vou ficar parada aqui, que é mais... Que vai ser mais visualmente interessante no próximo episódio. Interessante no próximo episódio e nos outros também. E nesse episódio também. Mas aí morreu um monte de gente, os Númenóreanos agora eu entendo, eu já tava pensando nisso durante o episódio, acontecer alguma merda. Porque isso vai ser a desculpa pro Alfarazon assumir o reino, pra tirar a rainha do poder e ele se tornar o rei. E aí sim é que as coisas vão entrar no caminho do lore correto, assim, de Númenor, etc, etc. Mas... esse final foi bem bonito. Achei visualmente muito foda. Foi a revelação de que ali era Mordor e que ali era a Montanha da Perdição foi legal também. Mesmo foi inesperado. Não foi tão esperado porque eu imaginei que fosse ali mesmo. Não, é que eu achei que aquela... Não, foi inesperado o que ele ia fazer com a espada. Sim, foi sabe? inesperado. Porque a gente tava esperando que a espada, quando o Sauron pegasse a espada, ele ia se virar o Sauron e a gente ia saber quem era o Sauron toda hora. Ia sair batendo todo mundo. Não foi isso, foi outra coisa. E um outro ponto só, eles derrubaram aquela torre. Como é que eles não quebraram Ele quebrou tudo ali, como é que não estourou a barragem antes? Não fez sentido pra mim. Porque o plot precisava que aquilo ali ficasse inteiro, entende? Até o momento certo. Até virar a chave. E outra parte que me encheu o saco foi quando a Galadriel passou lá na vila e o Theo ficou tipo... quem é essa mulher? Ela é loira! Sabe? Tipo, ele nem precisou dizer isso, porque a cara dele dizia isso, e daí o Arondir, whatever, falou, fulana de tal, Galadriel. Ele ter reconhecido ela foi legal, porque, os elfos realmente conheceriam ela, sabe? Sim. Isso é massa.
Não explicaram onde é que veio aquela armadura dela também, não foi o Robert que Não, fez? não teve um nudge, wink, wink. É. Mas enfim, foi um episódio mais competente, mais divertido pelo menos, apesar de eu ter Divertido parado... não foi. Apesar de, como todo mundo tá dizendo aqui, eu parei muito... Ah, foi divertido nas partes de luta, Não foi foi idiota. divertido. Foi tão idiota que foi divertido. Mas... Não tá sendo divertido assistir essa série. Não, isso realmente. Mas Fica vai ser doce, fica divertido. dolorido. Pra mim é divertido quando aparecem os hobbits. Os Aí hobbits se torna e os divertido. anões. E aí eu sei que episódio que vem vai ter hobbit. E anão. Porque tudo que eu quero ver é a reação dos hobbits. Porque todo mundo na Terra-média vai ver aquilo ali, né? Claro. Todos os nossos personagens vai ser a coisa que vai unir nossos personagens, eu espero. De novo, né? Porque Né? já teve o Cometa que fez isso, né? É. Teve? Teve, o Cometa todo mundo viu. Não, mas que vai... Ah, sei lá, whatever. Então eu quero ver o que eles vão fazer. E daí tem algum esquema do velho fazendo alguma coisa que tá assustando eles ali também. De novo. E vai ter bastante coisa com os anões também, pelo Vai jeito. aparecer o Elrond, aparecer os anões. Durin. É, eu quero que, sabe, chega um pouquinho, deixa os humanos de lado um pouquinho, pronto. Não, mas a primeira cena é a Galadriel toda cheia de Não, vai ter eles ainda. cinzas. Vai ter um Money Elf, sim. Então tá, gente, essa foi a nossa review do 6º episódio de Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder sem Anéis do Poder. Como sempre, não esquece de dar joinha se você gostar do vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do episódio para participar do nosso quadro É Se Ler Seus Comentários. E se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Se você tá assistindo isso aqui na sexta-feira, em breve o Misa estará jogando Zelda Breath of the Wild na nossa twitch.tv/sidequestlive, tá bom? Beijos e até a próxima!